8 años. Yo estoy exiliado 8 años, o sea que entiendo bien el asunto, ¿ya? Pero también hay que tener en cuenta el tema de la organización de la sociedad que se hace a partir de las mayorías, controladas, pero de las mayorías. Sí, es una excelente... Doctora, sí. ¿Me permita contestar? Que le permita el presidente, sí. Perdón. Señor juez, es una cuestión muy interesante y tengo ganas de hacer una contestación que es una contestación importante. En nuestra región, todos nosotros elegimos por mayoría vivir en democracia. Esa es la elección que ya es hecha por la democracia y así nos mantenemos. Y es por eso que tenemos que discutir cuál es el alcance de la democracia. Así que es una decisión ya mayoritaria. Bueno, muy bien. Eu tenho questionamento. Assisti com muita atenção as exposições e também os debates ao longo do dia. Infelizmente, a agenda me inibiu de fazer perguntas ao longo do dia, mas, de alguma forma, é bom porque o dia permite que se decante também os pensamentos. E eu me recordava aqui, enquanto nós discutíamos, um professor brasileiro, Roberto Mangabeira Unger, que diz que existe um preconceito contra a democracia na teoria jurídica dominante. E é curioso isso, porque eu participei aqui na Corte de Opiniões Consultivas sobre direito ao cuidado, discussões sobre o direito à autodeterminação informativa, direito a defender direitos humanos, direitos referentes à litigância climática, com palavras que não estavam na Convenção Americana, né? Acho que nem um originalista deixaria de reconhecer que a palavra democracia aparece na Convenção Americana, né? E não aparece uma vez, aparece duas, né? Aparece primeiramente no artigo 29C, que diz que talvez um dos artigos mais importantes da Convenção Americana, junto com o segundo artigo da Convenção, que diz que nenhuma disposição da presente Convenção pode ser interpretada no sentido de excluir outros direitos, literal C, e garantias que são inerentes ao ser humano ou que se derivam da forma democrática representativa de governo. E depois retorna no artigo 32(2), que fala em sociedade democrática. E também retorna na jurisprudência da Corte, nos casos já mencionados, Capriles versus Venezuela e Gadea Mantilla versus Nicarágua, em que se fala em autenticidade das eleições, que é justamente o que garante uma democracia. E isso protege, inclusive, a maioria. Porque é isso que eu quero escutar. Como, se falar em uma democracia presente, também é proteger a maioria. O que não se quer proteger é uma captura. Então, eu perguntaria à clínica, a Clínica Interamericana de Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Clínica de Direitos Econômicos, Sociais, Ambientais e Climáticos da Universidade Cândido Mendes, qual o significado da palavra democracia nesses dois artigos que eu mencionei, e se reconhecer a democracia como um direito humano autônomo representa alguma forma de ataque a maiorias legítimas e autênticas nos países que são submetidos à Convenção Americana de Direitos Humanos, que é um instrumento que nós temos a prerrogativa de interpretar como tribunal. Seria essa a minha pergunta. Excelentíssimo juiz-presidente, vou começar pela pergunta final, que é em que medida reconhecimento da democracia seria uma agressão ao direito das maiorias ou às escolhas majoritárias. Ao contrário, seria o reforço das escolhas democráticas feitas pelos estados da região, pela Interamérica como um todo, em viver em democracia. Foi um pouco da resposta que eu tentei formular ao excelentíssimo doutor juiz Alberto, dizendo que essa já foi uma escolha majoritária. Proteger a democracia é proteger também as maiorias e não a captura da maioria, como Vossa Excelência acaba de colocar. Vou passar para o meu colega Siddhartha para que ele responda a primeira pergunta. Bom, em relação especificamente a essa autenticidade que o senhor destaca muito no voto Capriles, eu acho que esse é o ponto fundamental, porque o artigo 23 fala em eleições autênticas. Aqui no Brasil, em especial para os juízes hispanohablantes, há um ditado nas ditaduras muito comum que é: aos amigos tudo, aos inimigos a lei.
Então, o que isso significa? Que a lei pode ser mobilizada por maiorias, entre aspas, fictícias, de ocasião, que conseguiram fechar os canais deliberativos. Então, a gente não pode olhar só para quem está ocupando transitoriamente as instituições. A gente tem que olhar, como a própria Carta Interamericana colocou, quais restrições a direitos as leis estão operando para excluir grupos minoritários ou minorizados, porque no Brasil as mulheres são maioria, mas elas são só 10% do parlamento, apesar da política de cotas de 30% da candidatura. Os negros são maiorias, e se inventou um mito da democracia racial. Quando você olha no parlamento, é um número ínfimo. Então, acho que esse papel de, claro, não é de intromissão em cada escolha, mas de garantir e potencializar essa voz de cada grupo vulnerável contra restrições e regulamentações ilegítimas, é fundamental. Então, esse arcabouço institucional que vai gerando esse diálogo social e interinstitucional, pouco a pouco, vai construindo essa cultura democrática. A Corte Interamericana é uma das instituições fundamentais. A Constituição brasileira, no esquecido artigo, lá depois do final da Constituição, no ADCT, fala que o Brasil deve propugnar por um Tribunal Internacional e Regional de Direitos Humanos. Então, um mandamento constitucional. A nossa maioria, na nossa Constituinte, escolheu integrar essa honorável corte em nosso sistema de justiça. Para quê? Para proteger os diversos grupos e, pouco a pouco, se ir aumentando esse pluralismo, com diálogo, com debate, não com substituição de escolhas. Então, e eu acho que essa imprevisibilidade de quem hoje, a minoria que ocupa hoje o parlamento, é a minoria de homens brancos, ricos, minoria, aqui usando um tom irônico, né? Então, esse arcabouço de ir protegendo essa voz contra restrições indevidas, do ponto de vista tanto legal quanto administrativo, das leis que vão violando e tirando da esfera pública e criando uma barreira invisível, um teto de vidro que certos grupos não conseguem atravessar, é fundamental. É fundamental. E a Corte tem feito um trabalho belíssimo, intergeracional, desde o seu início, de defesa das instituições, que foi uma escolha majoritária. A gente não pode esquecer que quem colocou a palavra democracia na Convenção Americana foram os próprios estados. Então essa é uma escolha majoritária por 3 vezes. Votaram na Carta da OEA, que está lá no preâmbulo, a democracia representativa. Votaram para a aprovação da Convenção Americana, por um ato soberano, se vincular. Aceitaram a jurisdição da Corte, cláusula facultativa de jurisdição obrigatória, cláusula Raul Fernandes. E mais do que isso, votaram também na Assembleia Geral da OEA pela interpretação oficial, na declaração, que é uma resolução dessa organização, que interpreta oficialmente a Carta Americana, mas todo o corpus iuris, todo o bloco de convencionalidade. Então tem 4 manifestações dos estados dizendo, olha, democracia é importante, democracia é importante, democracia é importante, democracia é importante. Eu acho que, em alguma medida, se me perdoem, eu tenho esse tom, acho que é típico da nossa região do Rio de Janeiro, mas, assim, alfabetização é revolucionário. Está escrito. A interpretação literal, sistemática. É só ter olhos de ver e defender. Então, acho que os argumentos dos colegas que me antecederam da questão costumeira são importantes, dos princípios implícitos são importantes, acho que reforçam, mas a gente tem que também olhar para, no preâmbulo, já está ali. Quer dizer, instituições democráticas. Tem mais de 2 menções. Se você colocar a palavra não só democracia, mas também democrático, sociedade democrática, expande. Você pega nos artigos sobre liberdade de reunião, de associação, a palavra democracia também aparece ali. Então, acho que é pensar essa arquitetura, democracia não como um projeto acabado, tem eleição universal, secreta e periódica em termos procedimentais e o projeto democrático acabou. Não é assim. O projeto democrático é um início de a gente deliberar para efetivar direitos com todos os grupos, não só com um grupo social. E a gente ampliar esse diálogo é bom. A gente convive melhor, é bom para todo mundo. Então é esse o tom.
Muito obrigado, professores. Essa corte não tem mais perguntas.